O tema do nosso trabalho é histórias curiosas sobre os computadores. Nós pegamos a história do desenvolvimento, não de origem, mas de desenvolvimento dos computadores, da primeira geração até a quarta, que vai até os dias atuais. E a primeira geração ocorreu de 1951 a 1959. Eles usavam válvulas semelhantes a uma lâmpada fechada, cuja finalidade era controlar o fluxo de elétrons. As válvulas costumavam esquentar com muita facilidade. Computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas eletrônicas. A programação era realizada diretamente na linguagem da máquina, o que dificultava muito a programação. O armazenamento dos dados era realizado em cartões perfurados, que depois passaram a ser feitos em fita magnética. Vou falar rapidamente sobre o Mark I, pois meu intuito principal é falar sobre o ENIAC. Ele podia fazer uma multiplicação a cada 6 segundos e 3 adições por segundo. Possuía 51 metros no total, usado para cálculos balísticos na trajetória de mísseis e um pouco do cálculo do Manhattan, sobre cálculo da distância. ENIAC pesava 30 toneladas. Era tão volumoso que ocupava um grande galpão. Outro grave problema era o consumo elétrico. O computador atual consome 100 watts de energia, enquanto o ENIAC consumia incríveis 200 kilowatts. Não só seu tamanho era monstruoso, como também seu preço. Na época, custou 468 mil dólares, o que daria o equivalente a 10 milhões de dólares hoje em dia. O ENIAC processava por segundo 5 mil adições, 357 multiplicações e 38 divisões, para vocês verem o quanto o avanço tecnológico na mesma década foi grotesco, gigante. Mas na década de 70, ele foi superado por calculadoras portáteis. E hoje ainda, as calculadoras mais vagabundas conseguem superar ele. Então, ele é bem arcaico. A ideia do ENIAC era quebrar código de comunicação e realizar vários tipos de cálculo de artilharia na Segunda Guerra Mundial. Acabou sendo terminado 3 meses depois do final da guerra e foi usado na Guerra Fria, indo, por exemplo, no projeto da bomba de hidrogênio. A programação do ENIAC era feita através de 6 mil chaves manuais. E, ao invés de ser feita através das teclas, toda a entrada de dados era feita através de cartões de cartolina perfurados, que armazenavam poucas operações cada uma. A programação era complexa. Sua manutenção tinha graves problemas. A cada 5 minutos, em média, algumas válvulas já queimavam, tornando-se necessárias manutenções frequentes. O que ainda valia a pena, pois em segundos, o ENIAC resolvia cálculos que um matemático equipado com uma calculadora mecânica demorava horas para calcular. O tempo é curto, não vou falar muito sobre ele, mas menção honrosa é o Colossus, criado por Alan Turing. Olá, meu nome é Cristiano Alex e vim falar sobre a segunda geração dos computadores, que por sua parte é bastante curiosa. Essa geração de computadores ocorreu entre 1959 a 1965. Foi aqui que foi criado os transistores para substituir as válvulas eletrônicas. Os transistores, por sua parte, eram menores, mais eficientes e mais baratos e mais rápidos. E podemos dizer que o principal marco dessa geração foi a criação do primeiro sistema operacional, que permitia organizar processos, criando a interface necessária para que os periféricos, ou seja, mouse, teclado, HD, processador, fossem controlados por um usuário final. Um sistema operacional é fundamental para os computadores, responsável por organizar os processos que estão sendo executados pelo processador, criando uma fila de processos para garantir que cada processo tenha sua parcela de processamento. E uma outra curiosidade é que esses computadores de segunda geração, eles foram inicialmente desenvolvidos para serem mecanismos de controle em usinas nucleares. Meu nome é Gabriel César, faço parte do grupo 1 e vou falar um pouquinho para vocês sobre a terceira geração dos computadores. Ela aconteceu em 1965 e foi até 1975, onde os transitores passaram a ser substituídos pelos circuitos integrados. E foi aí também, nessa época, que começou
a criação e a utilização dos chips. Com toda essa revolução, os computadores começaram a apresentar um tamanho menor, porque naquela época os computadores eram de grande escala, né, e ocupavam grande espaço. Mas de toda forma, o menor computador ainda existente naquela época pesava mais de 20 quilos. O circuito integrado também possibilitou um aumento na velocidade de processamento dos computadores. E além de tudo, os custos de produção começaram a cair, possibilitando o uso pessoal, porque naquela época, com os preços elevados dos computadores, só eram utilizados para meios científicos ou pelos militares. Olá pessoal, meu nome é Kênia Mesquita e eu vou falar sobre os computadores de quarta geração. As mudanças de maior impacto ocorreram nos anos de 1971 a 2010. Durante este tempo, a tecnologia se desenvolveu a ponto de os fabricantes poderem colocar milhões de transitores em um único chip de circuito. Isso foi chamado de tecnologia de circuito integrado monolítico. E também anunciou a invenção do chip Intel 4004, que foi o primeiro microprocessador a se tornar comercialmente disponível em 1971. Essa invenção levou ao surgimento da indústria de computadores pessoais. Em meados dos anos 70, computadores pessoais como Altair 8800 tornaram-se disponíveis ao público na forma de kits e exigiam montagem. No final dos anos 70 e início dos 80, computadores pessoais já montados para uso doméstico, como o Commodore PET, o Apple II e o primeiro computador IBM, estavam entrando no mercado. Os computadores pessoais e sua capacidade de criar redes eventualmente levaria à internet no início dos anos 90. A quarta geração de computadores também viu a criação de computadores ainda menores, incluindo laptops e dispositivos portáteis. A interface gráfica do usuário também foi inventada nessa época. A memória e o armazenamento do computador também passaram por grandes melhorias, com o aumento da capacidade de armazenamento e velocidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais!